Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Hoje, quarta, 28 de agosto, dia do grande Santo Agostinho, filho de Santa Mônica. Ontem celebramos Santa Mônica, a mãe intercessora, a mãe linda que intercedeu por seu filho Agostinho. Hoje celebramos esse grande bispo, doutor da igreja, um dos maiores filósofos da história do mundo, Santo Agostinho de Hipona. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre o seu pensamento na nossa homilia. Hoje, quarta-feira, se você é nova por aqui, por favor, se você não faz parte ainda da nossa família, do canal do Padre Adriano Zandoná, se inscreva agora no canal, vem fazer parte da nossa família, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, deixa seu joinha, like, curtida nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda demais a gente a evangelizar, o YouTube vai mostrar isso para mais pessoas, eu peço isso porque é assim que o YouTube funciona, é a métrica do canal, né, do trabalho no YouTube. Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você e por essas intenções. Como eu prometi, depois vou falar mais de Santo Agostinho. Hoje, na verdade, vou me deter mais sobre ele até do que sobre o próprio Evangelho. Mateus capítulo 23, do 27 ao 32. Ouçamos com muita atenção. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, poucas coisas Jesus condenou tão veementemente no Evangelho, tão intensamente, como a hipocrisia, né? A vida dupla, né? Ou seja, aqueles que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão, né? Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de injustiça. É claro que todos nós temos as nossas fragilidades, fraquezas, né? Tem tempos nos quais parece que as nossas fraquezas ficam mais intensas, mas a gente tem que pedir ajuda. Buscar direção espiritual, buscar na oração, buscar pessoas que nos ajudem, para não nos entregarmos a isso. Caiu, levante, busque a confissão e recomece. Não se entregue às suas fraquezas, não se entregue ao seu pior, sabe? Para você não viver essa vida dupla de hipócrita que vai ser depois condenada por Jesus com veemência, né? Tanta gente, sobretudo no universo religioso, mas na política, em tantas áreas, vivendo hipocrisia, casamento de fachada. Às vezes a gente vive um casamento de fachada, mentiroso, a gente é infeliz, porque a gente não tem coragem de colocar o dedo na ferida e de resolver os verdadeiros problemas. Tá ruim o casamento, não tem vida íntima, não tem conversa, vai atrás de resolver. O que causou isso? O que a gente pode fazer para melhorar? Agora, se você ficar varrendo a poeira para debaixo do tapete, o problema nunca se resolve, né? Nunca se resolve. Então, enfrentemos os problemas, resolvamos, é melhor a gente ser sincero e enfrentar o problema do que ficar fingindo, né? Esse fingimento, essa hipocrisia, desagrada muito o coração de Jesus, muito mesmo. Enfim, vou falar um pouquinho então de Santo Agostinho, esse grande santo, gente, esse grande filósofo que verdadeiramente acrescentou tanto à nossa fé. Nascido em 13 de novembro de 354, em Tagaste, na África, Agostinho foi educado na fé católica por sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Ele era muito inteligente, né? Ele era uma espécie de advogado com marqueteiro no Império Romano, né? Dedicou sua juventude ao estudo, porém amava a vida e seus prazeres, seguindo uma vida mundana, longe de Deus. Chegou inclusive a ter um filho com uma concubina. Mudou sua visão do mundo e do modo de viver após ler o seguinte trecho de Hortêncio de Cícero: A felicidade consiste nos bens, que não perecem, sabedoria, verdade e virtudes. E em busca pela verdade, aproximou-se do maniqueísmo, que era uma heresia, né? Porém, somente quando se aproximou de Santo Ambrósio em Milão, começou a seguir seus conselhos, é que ele começou a se encontrar. Tentado pela experiência dos pensadores gregos e atraído pelo estilo de vida dos ascetas cristãos, Santo Agostinho ouviu uma voz que lhe dizia: pega e lê. Então começou a ler as cartas do apóstolo São Paulo,
que lhe aconselharam a mudar de vida e a dedicar-se inteiramente a Deus. Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio na noite de Natal, entre 24 e 25 de abril de 387. Fundou sua primeira comunidade em Tagaste e logo depois foi ordenado sacerdote e eleito ali o bispo de Hipona. Dentre os inúmeros escritos que deixou estão Fé e Razão, o Livre-Arbítrio, a Trindade, a Cidade de Deus e as Confissões. Santo Agostinho é um filósofo fantástico, é um santo doutor da igreja, mais do que apenas um filósofo. Eu já li muitos livros dele. É denso no início, mas depois que você entende o pensamento dele é fantástico. Até os filósofos ateus estudam Santo Agostinho, para você ter noção, a relevância dele. Um estilo muito profundo, um homem de uma ciência. E ele, para nós homens, ei você homem, ele é um exemplo muito grande, porque ele venceu os pecados da carne. Nós homens somos muito visuais, às vezes até homem casado, caindo no pecado da pornografia, traindo a esposa, porque vendo o que não deve, às vezes as pessoas vestidas, as mulheres vestidas de maneira não muito modesta, você vai se entregando. Mas Santo Agostinho era um homem que vivia na devassidão, nos prostíbulos, mas ele se converteu, ele lutou, sabe? Todos nós temos as nossas fragilidades. Caiu, levanta e luta para se tornar santo, para obedecer a Deus, para honrar seu matrimônio, para honrar sua vocação. Ele lutou, sabe? E ele se tornou um ícone para nós, sobretudo nós homens, mas também para todas as pessoas. Um ícone de pureza, um ícone de santidade, um ícone de estudo também, O estudo das coisas sagradas agrada muito a Deus, sabia? Quando a gente lê com profundidade a vida dos santos, as coisas sagradas, isso é uma maneira, é uma sese muito grande, Então vamos lá, algumas frases de Santo Agostinho. Essa aqui é clássica do livro Confissões, que eu li quando eu tinha 19 anos. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estava dentro e eu procurava fora de mim. Estavas comigo e não eu contigo. Exalaste perfume e eu respirei. Agora anelo por ti. Provei-te e tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e eu ardi por dentro por tua paz. Olha só, ele falando da experiência que ele teve com Deus. Tarde te amei, por que eu demorei tanto para te conhecer, Lindo esse poema de Santo Agostinho no livro Confissões. Santo Agostinho, outras frases lindas. Não pode ter Deus como pai aquele que não tem a igreja como mãe. Olha só. Não pode ter Deus como pai aquele que não tem a igreja como mãe. Isso é um recado para os movimentos desigrejados. Eu gosto de Cristo, mas não quero ir à igreja. Você é tão bom, que você não precisa da igreja, você não precisa dos sacramentos. Então por que Deus fundou a igreja? Por que Jesus fundou a igreja? Por que Jesus escolheu Pedro como primeiro papa? Por que Jesus pediu que homens e mulheres ali se colocassem ao seu serviço? Por que os apóstolos ordenaram os primeiros bispos, se Deus não queria? Jesus não disse que os apóstolos seriam conduzidos em tudo pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele? E a vontade dele está presente na igreja. Então, não dá para ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Mas algumas frases de Santo Agostinho. Quando reza, a pessoa procura um bem de Deus. Não um bem de Deus para si, mas um bem que é o próprio Deus. Olha só. Há uma só igreja católica e esta é a igreja de Cristo, que é a igreja católica, pois o termo católico significa universal, que abrange a todos, não é? Depois uma última frase aqui de Santo Agostinho. Por maior que seja o temor da morte, deve vencê-la a força do amor com que se ama aquele que, sendo nossa vida, quis sofrer até a morte por nós e na morte estará conosco. Ou seja, o cristão não tem que ter medo da morte, não tem que ter medo do futuro, porque o Cristo que venceu a morte estará conosco em todas essas realidades. Lindas demais as frases de Santo Agostinho, os pensamentos dele. E eu aconselho você a assistir o filme de Santo Agostinho, que é bem bonito. Tem um filme que foi lançado há uns 8, 10 anos atrás, bonito. E também a ler os escritos dele. Como eu disse, os escritos dele são densos em filosofia. Então no início talvez seja difícil, mas depois que você entra no pensamento é fantástico, É um escrito não raso, mas que eleva a nossa alma, que nos acrescenta muito. Ele era filósofo, poeta, doutor da igreja, um homem acima da média, assim, que até hoje fala com uma eloquência aos nossos corações. Vou fazer a oração a Santo Agostinho. Ó excelso doutor da graça, Santo Agostinho, tu que contastes as maravilhas do amor misericordioso operado em tua alma, ajuda-nos a confiar sempre unicamente na ajuda divina. Ajuda-nos, ó Santo Agostinho, a encontrar Deus, eterna verdade, verdadeira caridade, desejada eternidade. Ensina-nos a crer e a viver na graça, superando nossos erros e angústias. Acompanha-nos à vida eterna para amar e louvar incessantemente ao Senhor. Amém. Santo Agostinho de Hipona,
rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé, é a seguinte: Santo Agostinho, rogai por nós. Escreve aí, Santo Agostinho, rogai por nós. Não saia sem escrever. E, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa pregação, o que ficou forte para você, o que Deus está te pedindo, como colocar isso em prática na sua vida. Isso é essencial para você não sair daqui como um ouvinte distraído, não abrir 15 aplicativos, 20 mensagens no WhatsApp, esquecer da palavra em 5 minutos. Quando você para, pensa, reflete, escreve, isso faz você internalizar a palavra e guardar a mensagem de Deus para você nesse dia. Deus abençoe.